25 de agosto de 2021, 21 horas, aula com os técnicos em segurança do trabalho, EAD. Hoje nós vamos falar sobre NR5 CIPA com o professor Ramon. Aí, Ramon, já estou passando já para você aí, ó. Pronto. Ok. Então, boa noite aí a todos. Boa noite. Boa noite. Sejam muito mais do que bem-vindos aí, mais uma aula relacionada à NR5, né, sobre CIPA. Vamos somente endossar algumas coisas que a gente viu semana passada. Aí, se vocês tiverem qualquer dúvida aí, pode entrar em contato ou intervir aí no que eu estiver falando para a gente esclarecer. Beleza, então. Então, falando de CIPA, né, novamente, só para relembrar o conceito aqui, o nome CIPA aqui, cada letrinha daquela tem um significado, né? C de comissão, que é formado por um grupo de pessoas conjuntamente encarregada de tratar de um determinado assunto, né? Interna, porque o seu campo de atuação é na própria empresa. E prevenção, ela não busca corrigir os problemas, prever antes de que aconteça, né? Então fica muito claro aí que a meta principal é prevenção, antes que o acidente aconteça. E acidente, que significa qualquer ocorrência imprevista e sem intenção que possa causar danos ou prejuízo à propriedade ou à pessoa. Então, algo interessante para trazer que o logotipo da CIPA é composto pela combinação, né, de dois símbolos muito antigos. Primeiro é um círculo, né? Símbolo da perfeição da família, da felicidade, da continuidade da vida, né? E a cruz, oriunda do símbolo da longevidade, do uso hospitalar, enfatiza o sentimento, né, de integridade e proteção. Então, o logotipo da CIPA de cor verde, estampado nos capacetes, ou no crachá, ou nos cartazes, etc., representa alguém que está zelando pela sua segurança. Então, esse é o principal intuito, né, da CIPA, né? Então, pelo mundo, né, teve a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, foi a criação da CIPA nas empresas, que começou a proliferar pelo mundo aí, em decorrência de recomendação da própria Organização Internacional do Trabalho. Então, começou a aconselhar a criação de comissões de segurança em empresas com mais de 20 empregados. E no Brasil, essa ideia só vai chegar 20 anos depois, em 1943, já no governo de Getúlio Vargas, né, com a criação da CLT. Então, no Brasil, o pioneirismo da segurança nas ações prevencionistas surgiu na empresa multinacional Light, em 1933, que era sediada no Canadá. Ela implantou isso no Rio de Janeiro, né, com medida de segurança, enfim, para os trabalhadores. Já em 1944, a Light registrou, no entanto, aí no Ministério do Trabalho, né, a questão da primeira Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Brasil. Antes se chamava era CEPA, né? Comissão Especial de Prevenção de Acidentes. Uma coisa importante que vocês precisam entender relacionada até à questão da CIPA é a questão da Previdência Social, né? E a Previdência Social nada mais é do que um seguro social que você paga para ter a renda no momento que não puder trabalhar. Então, um seguro que a gente tem que pagar. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom? Cheguei muito atrasada? Começou agora? Começou agora, estou na introdução. Tá bom. Fica à vontade. Então, a Previdência Social é importante conhecer, porque é um seguro que nós pagamos como trabalhador. Quem é carteira assinada já é descontada diretamente, né, pelo INSS. A gente não tem nem alternativa. E trabalhadores que não têm carteira assinada, tem os segurados facultativos, que
ou contribuinte individual, dependendo, que ele faz a opção de contribuir ou não. Enfim, a gente vai ver um pouquinho para frente que isso é importante ter esse conhecimento. Então, se você exerce alguma atividade por conta própria, ou, por exemplo, ficar doente, né? Se você contribui para a Previdência Social todos os meses, pode solicitar o que? Auxílio, né? Que vem aí auxílio doença, para garantir o rendimento e entre outros auxílios. Na Previdência Social tem o direito das mulheres, tem uma renda, né, assegurada durante 120 dias, quando precisa parar de trabalhar por causa do parto, né? Então, a Previdência também ela cobre outros benefícios, como a aposentadoria, pensão por morte, até auxílio reclusão e outras coisas mais. Então, a Previdência Social está presente em todo o país e é por meio das agências de INSS que é organizado. Então, com o INSS, que você vai fazer contato para se inscrever e contribuir mensalmente, pessoas de carteira assinada não precisa. A própria empresa, a organização que tem que fazer todo esse cadastro aí. Mas é mais aqui as pessoas que trabalham de maneira facultativa, né? Tem algumas aposentadorias, a gente não vai entrar em detalhe, mas nós sabemos que tem benefícios que cobrem quando o trabalhador já não dá mais para continuar trabalhando. Então, tem esse tipo de aposentadoria por idade. Tem a aposentadoria por invalidez, quando se passa por uma perícia médica do INSS e percebe que a pessoa não tem mais condições para retornar ao trabalho. Tem a aposentadoria por tempo de contribuição. Existe um limite de contribuição, então quando a pessoa contribui determinado tempo, se ele quiser, ele pode também usufruir desse benefício. E existe a aposentadoria especial, né? Que essa é a mais cobiçada entre os trabalhadores, que é aquela concedida sobre condições especiais que prejudicam a saúde e a integridade física do trabalhador. Então, essa tem um tempo reduzido de trabalho, justamente porque ele trabalha numa área mais perigosa. E aí Um as exemplo pessoas... é na radiologia, né, professor? Geralmente, as pessoas que trabalham na área de radiologia se aposentam mais cedo, né, por causa da radiação. Exatamente. Radiação, aquelas pessoas que trabalham em mineração de carvão, né? É muito mais rápida a aposentadoria, porém, a gente sabe que é rápida se aposentar, mas que também a sua saúde e sua integridade física, de alguma forma, foi danificada, né? Por isso que tem esse tipo de aposentadoria, como fala, aposentadoria especial. Justamente porque a atmosfera do trabalho é muito mais perigosa. Aí tem alguns auxílios também que o INSS ele cobre para as pessoas que pagam esse seguro, que é auxílio doença, né? Então, se você ficar doente ou se acidentar e não puder trabalhar por mais de 15 dias seguidos, tem o direito a esse auxílio. Esse auxílio, só para conhecimento de vocês, ele é pago em cima de 91% do valor, né, do qual você recebe. Claro que existe um teto também. Então, você não recebe 100% do salário que você estava ali trabalhando normalmente. É 91% em cima. Então, a Previdência Social paga a partir do 16º dia do afastamento do trabalhador. Se você é autônomo, a Previdência Social paga desde o início da doença, né? Ou do acidente que aconteceu. Aí tem o salário maternidade, todas as mulheres, né, que pagam a Previdência Social têm direito a esse salário por 120 dias, período que fica afastado do trabalho, né? A trabalhadora recebe o salário maternidade por 28 dias antes do parto, né? E tem o salário família, que é o trabalhador recebe o salário família para cada um dos filhos de até 14 anos de idade ou filhos inválidos de qualquer idade, mas só tem direito os trabalhadores com carteira assinada, né, e trabalhadores avulsos. Isso aí precisa ser carteira assinada. E os empregados domésticos também, ou contribuintes individuais, aqui está dizendo que não tem direito, mas pela nova lei agora, os empregados domésticos já têm direito também.
Só uma observação para esse salário família, que são pessoas de baixa renda que têm esse direito. Auxílio acidente. É aquele auxílio que é dado ao trabalhador quando ele sofre um acidente, né? Que reduz sua capacidade para o trabalho. Aí ele recebe esse tipo de auxílio. Quem tem direito? O empregado, tanto urbano como rural, empregado doméstico, né? Que foi uma lei que vigorou já em 2015, trabalhador avulso, segurado especial, que trabalha no trabalhador rural, e quem não tem direito é o contribuinte individual e o facultativo. Tem o auxílio reclusão, a família do segurado da Previdência Social, que por qualquer razão for preso por regime fechado, tem direito ao auxílio reclusão, mas o trabalhador não pode continuar recebendo a remuneração da empresa e não pode estar recebendo nenhum tipo de benefício, né? Então, é aquele auxílio que muita gente reclama, que é quando a pessoa, de fato, ele é acometido em prisão, a família recebe, né, esse auxílio reclusão. Aqui, só uma curiosidade, não é o preso que recebe o dinheiro, mas é a família que recebe em casa. Que muitas pessoas acham que é o próprio preso que está recebendo o dinheiro, mas não é, a família. E é interessante esse tipo de auxílio que muitas vezes, quando a pessoa que está presa, ela foge, né? Esse auxílio ele é cortado. Então, geralmente, quem denuncia o preso é a própria família, porque como o auxílio é cortado, a família quer voltar a receber aquele auxílio. Então, a família, em alguns casos, ela mesmo denuncia para que a pessoa possa voltar a ser presa, seu próprio familiar, para que ela possa voltar a continuar a estar recebendo aquele dinheiro. Tem pensão por morte, né? Quando o trabalhador que paga a Previdência Social morre, a sua família recebe a pensão por morte. Tem direito a esse benefício nessa ordem. Primeiro, por ordem de eliminação, né? Primeiro que está na lista é o marido, né? O marido ou a mulher, né? Ou o filho não emancipado, menor de 21 anos. Esses que tem é a primeira linha. Se tiver uma dessas pessoas, os outros aí já são descartados. Ou seja, se, por exemplo, de repente, acontece um falecimento da minha parte, quem tem a prioridade para receber a pessoa por morte é minha esposa e meus filhos. Então, meu pai e minha mãe já não têm mais direito. No caso, se nessa primeira linha não tem nenhuma dessas pessoas, aí sim que vai para a segunda linha, que é o pai e a mãe. Caso não tenha o pai e a mãe, aí vai para a terceira linha, que é o irmão, né? Menor de 21 anos. Ou irmão inválido de qualquer idade. Aí segue nessa linha aí. Não vou entrar em detalhe, mas pensão por morte teve várias alterações também. Existe agora, não é vitalícia como era antes, existe uma idade agora. Se eu não me engano, a partir dos 44 anos que a pessoa recebe já de maneira vitalícia. Mas abaixo disso já não é mais vitalício, a pensão por morte. Então, como é que as pessoas têm direito aos benefícios, né? Primeiramente, a pessoa precisa estar inscrita na Previdência Social e manter os pagamentos em dias. É como se fosse um seguro, como se fosse um seguro de carro. Se está em dias, a partir do momento que eu necessito, eu vou ter lá o meu benefício. Se eu sou carteira assinada, eu não preciso ter preocupação nenhuma, porque é obrigação da empresa, né, pagar, que já vai descontando em folha, por isso que a gente já recebe esse desconto em folha do INSS, e de tanto de inscrever a pessoa também. Então, quando é carteira assinada, a gente não precisa se preocupar. Aqui vai falar um pouco do empregado, que é carteira assinada, né? Como eu falei aqui, trabalhador avulso também. Geralmente já tem a carteira assinada, aquelas pessoas que trabalham em mão de obras, em sindicato. Esses documentos necessários é mais para as pessoas que são avulsas, né? E aí elas precisam pegar alguns dos seus documentos, como carteira de identidade, certidão, casamento, e levar até a agência do INSS para poder fazer a inscrição. Eu não vou entrar muito em detalhe nessa parte, acho que eu já expliquei um pouco para ficar claro para vocês. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a CIPA agora. É importante ter esse conhecimento prévio dos benefícios, porque nós trabalhamos na CIPA, lidamos com acidentes o tempo inteiro, então é importante ter um mínimo de conhecimento. E o objetivo da CIPA, né?
Qual o principal objetivo? É prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a prevenção da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Essa deve ser a principal razão do objetivo da CIPA. Então, deve constituir CIPA, né, por estabelecimento e manter em regular funcionamento das empresas privadas ou públicas, sociedade de economia mista, órgão da administração direta ou indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitem trabalhadores como empregados. Então, todos que têm trabalhadores como empregados de carteira assinada, é necessário constituir CIPA, né, a partir de 20 empregados. Então, a CIPA é composta por representantes do empregador, ou seja, a própria empresa indica pessoas para fazer parte da CIPA, assim como os empregados, que são eleitos, que é voltado pelos próprios funcionários, fazem parte dessa CIPA, né? Então, sendo composta de titulares e suplentes, né, em uma determinada quantidade, dependendo do risco da atividade. Quem vai dizer isso é o CNAE, né, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, e até pelo número de funcionários da empresa. Nessa CIPA tem que ter um secretário também e seu substituto. O empregador designará entre seus representantes, que ele indica, um presidente da CIPA. Então, o presidente da CIPA vem diretamente do empregador da empresa, ele que escolhe. E os representantes dos empregados escolherão entre os titulares o vice. Então, os 5 mais votados, vamos dar um exemplo assim, 5 mais votados foi eleito para fazer parte. Entre esses 5, eles vão escolher quem vai ser o vice-presidente. Antigamente tinha aquela questão de que o mais voltado que era o vice-presidente, mas na CIPA é muito claro que não funciona assim, né? É entre eles que escolhe quem vai ser o vice-presidente. Então, o mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano de mandato e 1 ano após o mandato permitida uma reeleição, né? Então, o mandato é por 1 ano. Quando se fala em 2 anos, é porque é 1 ano de mandato e o outro ano de estabilidade. Então, é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito, né, para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidente, desde o registro de sua candidatura. Então, eu registrei que eu quero me candidatar, naquele momento ali, eu já não posso mais ser dispensado de maneira arbitrária pela empresa, até acabar o final do meu mandato, né, a estabilidade. O membro eleito titular perderá mandato, sendo substituído pelo suplente, se faltar mais de 4 reuniões. Então, se eu faltar mais de 4 reuniões sem justificativo, aí sim, né? Que eu vou ser substituído por um suplente. E em caso de justa causa, podendo perder a estabilidade provisória de 2 anos da CIPA, se caso tomar justa causa. Algumas atribuições da CIPA, né? Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar mapa de risco. Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde do trabalho. Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como a avaliação das prioridades de ações no local de trabalho. Realizar de maneira periódica, né, verificações no ambiente e condições de trabalho, fazer inspeções, né? E realizar a cada reunião a avaliação do cumprimento das metas que foram fixadas, que foram traçadas, né? E discutir sempre as situações de risco que foram identificadas. Divulgar também aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde, colaborar, né, no desenvolvimento da implementação do PCMSO e PPRA, de outros programas também de segurança e saúde, participar em conjunto com o SESC no sentido da análise de causa das doenças, né, e acidentes de trabalho, e propor medidas de soluções, e promover anualmente, né, juntamente com o SESC, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que muitos de vocês já viram falar, que é a CIPAT, né? Então, tem que acontecer anualmente. É claro que com a Covid, isso não se fez mais obrigatório estar realizando, até por questão de aglomerações. Mas aos poucos, aí, com certeza, ano que vem já vai voltar ao normal isso aí.
Então, participar anualmente em conjunto com a empresa de campanhas de prevenção da AIDS também, isso é importante. Participar da eleição de seus representantes e colaborar com a gestão da CIPA, né, identificando e comunicando circunstâncias de trabalho nocivas, né, e adotando medidas preventivas para que venha assim prevenir a integridade física e psicológica das pessoas. Aqui tem as atribuições do presidente da CIPA, né? Então, o que o presidente da CIPA tem que fazer? Aquele que é indicado até pela própria empresa. Ele convoca e coordena reuniões, ele interage, né? Interage diretamente com o CERT, com o empregador e com os empregados, coordena o serviço da secretaria, delegar atribuições à vice-presidente e mantém o empregador informado, né, sobre os trabalhos da CIPA. Já o vice-presidente, ele tem que executar as atribuições que lhe forem delegadas e substituir o presidente em seus impedimentos temporários. Aí vem as atribuições junto, né, tanto do presidente como o vice. Ele tem que providenciar as condições necessárias ao desenvolvimento dos trabalhadores da CIPA, coordenar e supervisionar os trabalhos da CIPA, delegar atribuições aos membros da CIPA, interagir com o CERT e com os trabalhadores, divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores de estabelecimento e encaminhar os pedidos de reconsideração, né, das decisões da CIPA e constituir a comissão eleitoral. Tudo isso é atribuição dos dois juntos, tanto o presidente como o vice. E o secretário da CIPA, o que é que ele precisa fazer? Ele acompanha as reuniões, redige atas, apresentando para aprovação e assinatura dos membros presentes, preparação de correspondências e outras documentações que lhe forem solicitadas. E esse registro da CIPA, na implementação da CIPA, deve comunicar seu sindicato o processo eleitoral com data, horário, local e responsável, deixar tudo bonitinho registrado. E como que funciona, né? A CIPA manterá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário pré-estabelecido, ou seja, aquelas reuniões que são pré-estabelecidas é colocado em calendário, já coloco do ano inteiro, com datas. As reuniões serão realizadas durante o expediente normal da empresa, em local apropriado, então tem que ser no horário de trabalho. As datas serão assinadas por todos os presentes e encaminhadas cópias para todos os membros. As datas ficarão à disposição, né, dos agentes de inspeção do trabalho. E a CIPA realizará reuniões extraordinárias quando acontecer o quê? Houver denúncia de situação de risco grave e iminente que determine medida corretiva de emergência, ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal, e houver solicitação expressa de uma das representações. Treinamento da CIPA. A empresa deverá promover treinamento para todos os membros, seja titulares ou suplentes, antes da posse. Caso seja primeiro mandato, será realizado no prazo máximo de 30 dias, contado a partir da data da posse. Novamente indicado ou reeleito, o trabalhador deverá participar de um curso para cada mandato. E a carga horária desse curso é de 20 horas. Ou seja, se for 8 horas por dia, né, em 3 dias aí, 2 dias e meio, dá para fazer esse curso aí, né? Treinamento da CIPA tem que ter no mínimo o quê? Estudo do ambiente, condições de trabalho, como também dos riscos, né, do processo, metodologia de investigação e análise de acidentes, noções sobre acidentes, noções sobre AIDS, noções sobre legislação trabalhista e previdenciária, que a gente viu aqui, princípios gerais de higiene do trabalho e organização da CIPA. Nesse processo eleitoral, como é que funciona, né? Compete ao empregador. Pode disponibilizar depois esse slide para a gente no grupo? Posso sim, eu coloco para vocês lá. Obrigada. Compete ao empregador convocar eleições para a CIPA, né, no prazo máximo de 60 dias antes do término do mandato em curso. Então, está tendo a CIPA lá. Então, 60 dias antes já tem que já fazer a convocação das próximas eleições. Informar o sindicato o início do processo.
importante comunicar. Formação da comissão eleitoral constituída pela empresa no primeiro mandato, posteriormente pelo presidente e vice-presidente da comissão em vigor. O presidente e o vice-presidente da CIPA constituirão, dentre seus membros, com no mínimo 55 dias no início do pleito, a comissão eleitoral, né, que será responsável pela organização e acompanhamento do processo. E como é que funciona o processo, né? Então, tem a publicação e a divulgação do edital em locais de fácil acesso e visualização, no mínimo 45 dias antes da data marcada para a eleição. A inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de 15 dias. Liberdade de inscrição para todos com emissão de comprovante. A pessoa não tem que ser obrigada a escrever, ela escreve se ela quiser. Garantia de emprego até a eleição de todos os inscritos. Quem se inscreveu, ela tem garantia, né, no emprego, né? Realização da eleição no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA, né, quando houver. E como é que funcionam essas etapas? Então, é realização da eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos e em um horário que possibilite a participação da maioria dos empregados. O voto tem que ser secreto. A apuração dos votos em horário normal de trabalho, com acompanhamento e representante do empregador e dos empregados em número a ser definido pela comissão eleitoral. Guarda pelo empregador e todos os documentos relativos à eleição por um período mínimo de 5 anos. Então, teve o processo eleitoral, todos os arquivos daquele processo têm que ser no mínimo guardados por 5 anos. Havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração de votos. Então, vamos imaginar que na empresa tem 100 pessoas e só 40 pessoas participaram desse processo de votação. Então, aquela votação é cancelada, né? Então, haverá uma nova votação no prazo máximo de 10 dias. Tem que ter, no mínimo, 50% do efetivo participando. Então, assumirão a condição de membros titulares e suplentes os candidatos mais votados. E, em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço na empresa. Então, não é por mais idade, mas o maior tempo na empresa. E os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior em caso de vacância de suplentes. Imaginar que talvez os suplentes, se eles sejam demitidos, ou eles procuram de fato uma outra melhoria na sua vida, ou aconteceu uma fatalidade, aqueles que foram votados que não foram eleitos, eles podem estar suprindo essas vagas, né, deixadas aí, que é a vacância. As reuniões da CIPA precisa de um calendário. Isso aqui é só uma amostra, né? Colocando data, mês, ano, o horário, o local. A CIPA realiza reuniões ordinárias mensais, né? De acordo com o calendário pré-estabelecido durante o expediente normal do contrato. E todas as reuniões têm atos assinados por todos, né? Então, precisa ter uma ata justamente para que todos possam assinar quem participa. A CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, né? É uma atribuição da CIPA, como falamos aqui, acontece anualmente. Tem a questão também da campanha sobre a prevenção da AIDS também. Outras campanhas pode ser também endossada pela CIPA, como campanha de doação de roupas e agasalhos, doação de livros, doação de alimentos, questão de vacinação, doação de sangue, campanha contra a dengue, contra as drogas, enfim, qualquer outro tipo de campanha que seja válida, né? E os canais de comunicação pode ser pessoalmente com a coordenação, através de reuniões, caixa de sugestões, e-mails, telefones. Aqui tem alguns tipos de risco, né? Os que são os principais, os riscos ambientais, que é uma parte importante que o pessoal da CIPA precisa conhecer para que assim possa tratar, né, de maneira prevencionista, que são riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes. O mapa de risco também tem que ser feito pelos integrantes da CIPA, né?
é uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes no local de trabalho. Então, o mapa de risco ele é feito justamente sobre essa tabela aqui. É analisar se, de repente, no setor existem riscos físicos lá, ruído, frio, calor. Ele vai analisando e aí vai mapeando de acordo com o que encontra de risco, né? Em cada setor ou departamento. Uma coisa importante pela CIPA, os integrantes, é preciso entender o conceito de perigo e de risco, né? Então, perigo é o potencial existente no objeto, ou produto ou situação para causar dano a pessoas, propriedade ou meio ambiente. Então, o perigo ele se identifica, né? E o risco é a probabilidade de que o perigo possa de fato ocorrer às pessoas, ou propriedade ou meio ambiente. O risco ele se avalia. Então, um exemplo aqui. Tem um poste de iluminação, ali tem uns fios de alta tensão. Então, o perigo tem ali, naqueles fios de alta tensão, né? Mas se de fato eu tiver uma distância considerável daqueles fios de alta tensão, o risco que eu posso correr é praticamente zero, né? Nenhum, porque eu estou bem distante do perigo. A partir do momento que eu vou me aproximando, aí vai aumentando o que? A probabilidade. Então, o risco é mais associado à questão de probabilidade. Quanto mais se aproxima de um perigo existente numa indústria, é que tem a iminência de acontecer uma fatalidade. É por isso que as empresas, em algumas situações, não tem como, a gente tem que conviver com o perigo constantemente, que faz parte do trabalho. Ela coloca alguma salvaguarda para nos proteger, né? Seja EPIs, seja a questão da tecnologia com sensores, justamente treinamento, capacitação, para que não venha a ocorrer nenhum tipo de acidente. Então, eu trouxe essa imagem aqui, ó. Aqui está o perigo, né? O tigre está ali. Enquanto ele está ali, ele é um perigo, mas, por enquanto, se estiver bem distante de mim, não traz nenhum tipo de ameaça, ou seja, não traz nenhum tipo de risco. Mas a partir do momento que ele começa a correr em minha direção, aquele perigo se torna um risco para mim, né? Que ele vai se aproximando e o risco vai aumentando. E nessa imagem aqui, vocês podem identificar alguma coisa que pode dar errado aqui? Quem pode identificar? O rapaz aí tá em cima da empilhadeirazinha, sem os itens de segurança. Exatamente. Primeiro que ele não pode nem estar ali atrás, né? É proibido. Primeiro que não pode nem suspender uma outra empilhadeira. Já dá tudo errado ali. Se eu não me engano, tem outro rapaz ali também, já pendurado ali em cima. Então, muita coisa pode dar errado, né? Então, estão assumindo um risco desnecessário que pode causar um acidente muito grave, né? Então, acidente em um bom dicionário, né, encontramos o quê? Que é um acontecimento imprevisto, casual ou não, ou então um acontecimento infeliz que resulta em ferimento, dano, estrago, prejuízo, avaria ou ruína, né? E o incidente é um acontecimento imprevisto, casual ou não, ou então um acontecimento infeliz que poderá resultar em ferimento, dano, estrago, prejuízo, avaria ou ruína. Na lei, né, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou por exercício do trabalho aos segurados referidos no inciso 7 e tal, provocando lesão corporal, perturbação funcional que cause a morte, ou a perda ou a redução, seja permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. E incidente, acontecimento imprevisto, casual ou não, ou então acontecimento infeliz que poderá resultar em ferimento, dano, estrago, prejuízo, avaria ou ruína, etc. O que pode equiparar-se a um acidente de trabalho, né? O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de ato de agressão, pode ser considerado um acidente, sabotagem,
terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, ofensa física intencional pode ser considerado também acidente, inclusive de terceiro por motivo de disputa relacionada ao trabalho, ato de imprudência, de negligência ou de imperícia, né, de terceiro ou de companheiro de trabalho, ato de pessoa privada no uso da razão, ou casos de força maior, como desabamento, inundação, incêndio e outros casos, né? Equipara também acidente de trabalho, doença, né, proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade, acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, quando que na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa que ele venha evitar prejuízo ou proporcionar proveito, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta dentro de seus planos, para a melhor capacitação da mão de obra, independente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado, no percurso da residência para o local de trabalho, ou deixe para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Então, existe erroneamente algumas pessoas dizendo que se não for no ônibus ou no transporte da empresa, não é considerado acidente, né? Pela lei, isso aí é totalmente equivocado. Então, acidente de trabalho típico, né? Este é o tipo de acidente mais comum e acontece dentro da empresa durante o horário de expediente. É o caso, por exemplo, quando o trabalhador cai de uma escada ou se machuca, né, em manusear um equipamento pesado. E o de trajeto acontece durante o percurso do trabalhador de sua casa até o local de trabalho, tanto no início ou no final do expediente. Acidente de trajeto pode ser descaracterizado? Será que pode? Pode, né? Com certeza, né? Ele começa a perder a configuração de acidente de trajeto quando de fato te desvia o caminho natural de volta ao nosso lar. Por exemplo, se geralmente eu trabalho de carro indo para a empresa. Eu sigo o meu percurso normal, mas se um dia eu sair do meu percurso, eu for para uma padaria, sair do meu percurso para ir para um outro local, isso aí já não é mais considerado acidente de trajeto, por ter desviado a rota normal do meu destino para a minha casa. Consequência dos... Oi? E se a padaria ou farmácia, vice-versa, for no mesmo percurso, e você parar para comprar um remédio, comprar um pão, alguma coisa, está desviando do trajeto? Se você está no mesmo percurso, né? Isso. É uma situação meio complicada, mas, assim, em via de regra, quando você para em qualquer estabelecimento, ali você já desviou um percurso do trabalho para a sua residência. Mas isso é caso a caso. Se de repente isso fosse levado realmente a um julgamento, vai ter talvez juízes aí que vai dar a favor, né, de acidente de trajeto. Porque na lei ela não deixa muito claro, só diz que precisa somente só seguir o fluxo normal do trabalho para casa e da casa para o trabalho. Mas esses intervalos aí pode, de fato, desconsiderar acidente de trajeto, sim, né? Não sei se respondeu a sua pergunta. Ok. Não, tranquilo, ok. Eu mesmo tenho o costume, muitas vezes, quando está voltando do trabalho, de passar, né, numa padaria ou passar em outro local. Eu sei que se eu estivesse no ônibus da empresa, isso não ia acontecer, porque esse não é o trajeto natural para chegar na minha residência, entendeu? Então, se nesse intervalo acontecer qualquer coisa comigo, de repente eu posso perder esse benefício aí. Consequência do acidente de trabalho. Muitas vezes, pior do que o acidente em si, são as consequências, né?
Quem sofre? A vítima, principalmente, que fica incapacitada, né? E uma coisa importante que a gente tem que saber como trabalhador, que quando a gente tem um acidente, para a empresa, a gente praticamente já não presta mais. A empresa, ela só vê com bons olhos quando a gente está dando 100% ali. Então, quando a partir do momento que a gente se torna uma vítima, geralmente ele já coloca outro em seu lugar. Isso é um fato, né? Então, quando a gente estiver trabalhando, a gente pensar primeiro em nós mesmos. A segurança que tem que fazer somos nós mesmos. Cuidar de nossa saúde. Exato. Depois que... Diga. Esse período, esse tempo que eu estou trabalhando, eu venho analisando ao decorrer do tempo muita coisa. Como o senhor falou aí, a empresa só quer você se tiver 100%. Mas mesmo se você tiver 100%, 110%, você ainda, para a empresa, você ainda não é bom. Então, eu aprendi a conviver com essas coisas e não me doar 100% para a empresa nenhuma, entendeu? Só fazer pelo menos 80%, mas 100%. Se 100% para elas ainda está ruim, então 80% para a gente já está suficiente. E ela não quer saber, não. Exato. Para a empresa, ela é mais um número ali, né? É tanto que a gente recebe uma matrícula, um registro legal como um número para a empresa. Enquanto a gente está dando resultado, para ela, para a empresa está indo muito bem. A partir do momento que a gente deixa uma semana, alguns dias sem dar resultados, é como se a gente fosse descartado. Principalmente alguém que seja cometido por um acidente. É por isso que a gente tem que tomar o máximo de cuidado. A gente não pode transferir nossa segurança para um técnico de segurança ou para o nosso supervisor, não, porque é a nossa integridade física que está em jogo. Tem um colega meu mesmo lá que teve um acidente com ele está lá com um machucado no dedo que já tem mais de 6 meses esse machucado. E não resolve a questão do dedo dele. Fraturou, está difícil de colar. Ele está sendo prejudicado não só na empresa, mas também com a sua própria família. A mão dele não consegue fechar direito. Então ele já tem algumas restrições para fazer algumas atividades. Então fica doloroso para todo mundo, né? Para a família, para a empresa que perde a mão de obra, para a sociedade, enfim, todo mundo sai perdendo. E causas que podem fazer com que o acidente aconteça, né? Pode ser fator impessoal de segurança, decorrente do comportamento humano, né? Falta de atenção, ou brincadeira no local de trabalho, ou não usar EPIs. Pode ser condições inseguras também, decorrente de falhas físicas no ambiente de trabalho, piso escorregadio, iluminação inadequada, falta de corrimão nas escadas, falta de sinalização de segurança. E aí nós sabemos que temos a CAT, né, que quando acontece um acidente, precisa emitir, que é a comunicação de acidente de trabalho. Todo acidente de trabalho, por mais leve que seja, deve ser comunicado à empresa, né, que deverá providenciar a CAT no prazo máximo de 24 horas, ou seja, tem um dia para poder realizar. Aí vem as questões de investigação de acidentes, que a empresa tem que fazer, e quem é da CIPA precisa ter um mínimo de conhecimento para também participar dessas investigações, e aí tem algumas ferramentas que podem auxiliar, que é os 5 porquês, tem a árvore de causas, é uma ferramenta que eu não uso muito, e tem o diagrama de causa e efeito, né, que é o Ishikawa, ou espinha de peixe, ou 6M, né, como outras pessoas conhecem. Essa investigação Professor, de... você poderia me Oi, explicar um pouco mais sobre essa espinha de peixe? posso sim, vai chegar lá. Tá bom. Então, essa investigação de acidentes tem algumas metodologias, deve acontecer seguindo o mínimo, seguindo esse espaço aqui, é descobrir o que aconteceu no momento do acidente, é descobrir o que saiu errado, encontrar a causa do acidente, determinar os riscos existentes naquela atividade e evitar que aconteça novamente. Essa é a principal razão ali, quando acontece, é evitar que aconteça. Por isso que existe uma divulgação, um alerta, né, de segurança, justamente para que todos possam estar cientes do que aconteceu e evitar que não aconteça novamente.
Tem as causas imediatas, né? São aquelas que diretamente provocaram o acidente ou contribuíram para a sua ocorrência. Pode ser o fator impessoal de segurança, as condições de seguro. Exemplo, usar equipamento de maneira imprópria, assumir posição, postura insegura, trabalhar a velocidade insegura, dirigir incorretamente, fazer brincadeira ou exibição, omitir uma informação. Então, são várias situações, né? Não seguir as normas de produção, deixar de usar EPI disponível, que é equipamento de proteção individual. E as causas básicas, né? São as condições ou fatores que originam o ato inseguro, ou condições seguras, ou seja, é a origem da causa do acidente. Exemplo, né? Falta de conhecimento sobre o que está fazendo ou a habilitação, atitudes impróprias, problema de saúde, uso de drogas ou bebidas alcoólicas no local de trabalho, falta de experiência, muitas vezes, falha na manutenção, falha de planejamento do trabalho e falha do projeto de quem projetou aquela atividade. Vamos falar primeiro da metodologia 5 porquês, né? O 5 porquês é muito fácil, é uma técnica para encontrar a causa raiz de um defeito ou problema. Esta ferramenta é muito usada na área de qualidade, mas na prática se aplica também à área de segurança. E ela é muito simples. Ela se usa com questionamento de perguntas porquê, né? Sempre questionando, né, a causa anterior. Então, quando não conseguir mais fazer perguntas, é porque já chegou à causa raiz. Por exemplo, aqui, ó, tem um exemplo aqui, produto com defeito. Por que o produto apresentou defeito? Aí a pessoa vai responder, porque houve problema na fabricação. Aí você pode fazer uma outra pergunta, né? Por que houve problemas, né, na fabricação? Aí a pessoa vai responder, porque a máquina apresentou defeito. Aí você pode fazer uma nova pergunta. Por que a máquina apresentou defeito? Por falta de manutenção. Aí você pode criar uma nova pergunta. Por que não foi realizada a manutenção? Porque o responsável não sabia sobre os cuidados necessários que deveria tomar com a máquina. E aí você faz uma nova pergunta. Por que não sabia? Porque o seu gerente não passou as instruções. Então, são perguntas que são feitas até chegar a um denominador comum, a causa raiz, para poder resolver. Sobre a espinha de peixe, né? Que é o diagrama de Chicago que a colega perguntou aí. Tem esse nome aqui porque foi Chicago que um dos gurus aí da qualidade que criou. É uma ferramenta simples porque não precisa ser especialista na área de qualidade ou qualquer área de segurança para poder usar dessa ferramenta, porque ela é muito simples. Ela é conhecida como diagrama de causa e efeito e permite entender que para um único efeito existem possíveis causas que podem gerar aquele efeito, né? Várias coisas podem atenuar. Por exemplo, aqui, se a gente for analisar, por que é chamada de 6M? Porque um problema pode ser originário por mão de obra, ou pode ser pelo meio ambiente, ou por materiais, que é matéria-prima, né? Ou pela máquina, ou medição, ou método, né? Então, vamos supor que aconteceu um problema aqui. O operador ele prensou a mão em um rolete no maquinário. Por que prensou a mão? E aí pode ter várias causas. Pode ser imprudência do próprio operador, aí entra aqui mão de obra, mas pode ser também que a máquina ela já estava com defeito. Então a gente pode colocar no item de máquina também, né? E de repente o método, ou seja, o procedimento, não deixava claro sobre a atividade que ele tinha que se realizar. Então, observa-se que num único problema pode ter três variantes. Pode ter um problema de mão de obra do próprio operador, pode ter um problema de maquinário e um problema de procedimento, que não deixava claro o que ele tinha que fazer. Deu para entender aí, colega, como é que utiliza? Sim, professor. Clareou. Então, assim, é só entender que essa ferramenta ela tem várias vertentes para um único defeito, uma única causa, um único efeito que aconteceu, que pode ser resultante de várias situações. O meio ambiente pode influenciar, né, quando é uma má iluminação na área,
porque no ambiente é muito Diferente quente. dos cinco porquês, né? Isso, porque os 5 porquês você vai buscar somente a causa raiz. Esse Isso. não. Esse aqui pode, em Esse um não tem único uma causa problema, raiz. não. Em um único problema, a gente pode descobrir várias causas que originou aquele acidente. Entendi. Então, já falamos sobre isso aqui. E aqui algumas dicas, né, para a prevenção de acidentes. Então, ó, dicas: realize treinamentos de maneira periódica, evite distrações no ambiente, oriente seus funcionários sobre os riscos, não estimule a imprudência, mantenha o ambiente de trabalho organizado, exija o comprometimento com o EPI, mantenha suas equipes unidas e em sintonia, aproxime-se a relação CIPA-trabalhadores, tirar aquela imagem que a CIPA só está ali por estabilidade. Não, a CIPA está ali para poder fazer com que os acidentes não aconteçam, né? Máquinas e ferramentas merecem atenção especial, entender isso, né? E seguir corretamente as normas regulamentadoras, né? Sobre produtos, precisamos ter conhecimento sobre FISP, que é FISP significa Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. Então, FISP, cada letrinha dessa significa um nome, né? Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. Entender que todo produto químico precisa de uma ficha como essa, porque na ficha vai dizer tudo sobre o produto, vai dizer a característica do produto, que tipo de EPI tem que utilizar, onde tem que ser descartado, qual o primeiro socorro se caso acontecer algum tipo de situação, né? Então, todo produto tem que ter uma FISP. Um exemplo que eu gostaria de dar para vocês, que uma vez eu fui chamado para fazer um projeto de serviço para limpar uma igreja em Camaçari, a igreja católica, né, no centro. Então, a gente foi fazer um projeto de lavar ali por dentro, tirar todos os bancos e fazer uma limpeza geral, um dia de sábado. E aí tinha um sabão lá disponível, só que o sabão não tinha rótulo, não tinha nada. Eu acabei usando aquele sabão para poder fazer a limpeza da igreja e acabei não utilizando luvas. E o sabão entrou em contato com minha mão. E aí, quando eu cheguei em casa, eu percebi que a minha mão começou a cair a pele todinha da minha mão, das duas mãos. Eu fiquei muito preocupado. E aí depois eu fiquei pensando por que está acontecendo isso. Aí eu descobri foi porque eu peguei um produto sem identificação, não tinha essa ficha, né, de informação. E de repente, se tivesse uma ficha de informação, ia estar lá dizendo, né, que para manusear aquele tipo de produto deveria ter luvas, né? Então, quantas situações a gente passa, talvez de insegurança por não ter a informação correta. Mas como é importante, né? Inspeções precisa ser feita constantemente na área de trabalho, de vistorias, principalmente inspeções de EPI, de máquinas, equipamentos, ou veicular, se tiver veículo na empresa, né? Tem aquelas inspeções de rotina, que é feita já num prazo estabelecido, tem as periódicas, que é por períodos, e aquelas especiais, que são inspeções que são utilizadas com equipamentos especiais, né? EPI, não vou entrar muito em detalhe, mas EPI é equipamento de proteção individual, que tem a função de nos proteger, e o EPE, que é equipamento de proteção especial, são aqueles utilizados para a proteção de riscos específicos, né? Tipo uma máscara de solda, uma roupa conjugada de PVC, se vai fazer um trabalho específico. Aqui tem alguns tipos de EPIs, como capacete de segurança conjugular, tem óculos, protetor, né, auricular, cheia de concha, de plug. Temos máscaras aqui, facial, luvas, bota de segurança. Temos cinto de segurança, se de repente for trabalhar em altura. Temos as capas de chuva, avental, macacão Tyvek, para algumas atividades específicas.
Uma coisa importante entender é que tem algumas obrigações, né? Cabe ao empregador adquirir o EPI adequado ao risco da atividade. O empregador tem que exigir o seu uso. Então, quando a pessoa não quer utilizar na empresa, essa pessoa precisa ser advertida. Fornecer ao trabalhador somente equipamento aprovado, né? Por órgão competente, que tem que ter aquele CA, né? Que é nos EPIs, que é o certificado de aprovação. Substituir de maneira imediata a EPI quando danificado ou extraviado. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, em tempos periódicos. E comunicar sempre ao Ministério, né, do Trabalho aí, qualquer irregularidade observada. E sobre a questão dos empregados, utilizar os EPIs apenas para a finalidade que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação, e comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio para uso, e cumprir sempre as determinações do uso, né, dos EPIs. Só um detalhe aqui, que eu esqueci de falar, aqui no Brasil, as empresas são obrigadas a nos dar os EPI, né? Então, se ela cobra, ela precisa fornecer gratuitamente. Em outros países, tem alguns países aí que não é obrigado a empresa fornecer os EPIs. Cada funcionário tem que comprar. Então, já é uma coisa benéfica aqui no nosso país. Eu, por exemplo, trabalhei por algum tempo no Japão em treinamento, por 6 meses, e lá eles passavam a lista dos EPIs que precisávamos ter na área, e a gente tinha que comprar numa lojinha da própria empresa, no comércio, para que nós pudéssemos utilizar e entrar na área. Então, no Brasil já tem essa facilidade. Então, basicamente é isso que eu gostaria de passar hoje para vocês. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Não, Beleza, então. Eu vou disponibilizar aqui o material também no grupo, que a colega pediu. E qualquer dúvida aí, estou à disposição também. Ok? Obrigado, professor. Nada. Elcio, quer completar falando alguma coisa? Não, beleza, tá tudo tranquilo. Aí a gente vai começar então aí a pensar aí na próxima quarta-feira aí, né? Vou discutir, né, com o pessoal aí. A gente tem programado, viu, entrar numa área mais específica com eles, né? Uma área de elétrica, né? Mas se eles tiverem alguma outra condição aí, alguma outra curiosidade, aí vocês, né, pode buscar lá no grupo lá e me dizer, né, se vocês têm alguma preferência. Mas a gente já entraria dentro da NR10, né? Beleza, pessoal? Então tá bom. Beleza. Então ficamos por aqui. Boa noite aí a todos aí, viu? Eu boa noite a todos. Valeu.